como foi esse caminhar e falar um pouco sobre como a cartografia se tornou uma inspiração para o meu trabalho, além de ser um procedimento metodológico, mas principalmente como ela se configura como uma inspiração para mim ao longo do trabalho. Bom, a primeira coisa que eu acho importante é esclarecer, então, o que é a cartografia. A cartografia é um procedimento muito conhecido nas áreas de geologia e geografia, no qual se desenvolvem mapas sobre o objeto estudado, ao mesmo tempo que o pesquisador vai conhecendo. Claro, na comunicação, como eu vou dizer daqui a pouco, ela se configura de uma outra forma, mas essa essência de olhar para o processo do pesquisador e desse geógrafo, no caso dessas duas áreas, é uma coisa que é essencial para cartografia. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para tornar mais claro, então, um pouco como ela se dá nessas áreas que são muito mais... Dá para a gente ver como a cartografia se posiciona. Eu acho interessante a gente imaginar assim, um geógrafo que tem como desafio observar as características de um território e organizá-las. Ele, então, vai a campo e se coloca no universo de ação de diversos elementos que formam este local, que podem ser relativos ao solo, ao ar, ao clima, ao povo, à vegetação, à fauna e outros elementos que não estão listados aqui, mas que podem, não é, vir a entrar em contato com esse pesquisador. Assim, ele vai perceber todos esses aspectos do ambiente através da cartografia, dispõe, então, de operações técnicas e, de certa forma, artísticas para a elaboração de um mapa sobre todos os resultados que surgem da observação do território, bem como da sua exploração. Então, por que eu achei importante trazer esse exemplo? Para ficar um pouco mais claro como a cartografia acontece. O que eu queria destacar aqui, ela se dá a partir do processo, ou seja, esse geógrafo, nesse caso, ele vai ter que ir a esse campo, vai ter que observar diversos elementos que formam esse local que ele está conhecendo e precisa, né, cartografar, e que, então, essa questão do estado, do pesquisador é uma coisa essencial para a cartografia. Então, acho que com esse exemplo fica um pouco mais claro, assim, como eu penso assim, sobre esse fazer cartográfico. Bom, na comunicação é um procedimento, uma metodologia ainda pouco utilizada, ela é recente, são poucos pesquisadores que se aventuram a utilizar a cartografia. Outra questão que é importante destacar na comunicação, a cartografia não tem nenhum texto, ou algum livro, alguma obra, um protocolo que regule o seu uso, né? A gente tem vários métodos, procedimentos e metodologias que a gente encontra em obras passo 1, passo 2, passo 3, para você aplicar na sua pesquisa. A cartografia não tem isso, né? Há diversas obras, não só dos autores que eu trouxe aqui, mas outros cartógrafos que trabalham com a cartografia, mas não há nenhum texto regulatório que diga como se deve ser cartógrafo e como se utilizar da cartografia. Então, a partir dessa informação, a gente pode perceber que o uso da cartografia por alguns pesquisadores da comunicação, ela se dá a partir de múltiplos vieses metodológicos e com diversos tipos de finalidade, né? Não há, então, essa convergência do uso da cartografia só para algum ponto, algum objetivo específico desse pesquisador, né, da comunicação, pelo menos que eu tenha tido contato. Então, olhando então para essa paisagem que surge na área da comunicação, o procedimento opera da mesma forma que há nessas outras áreas, como a geologia e a geografia. Opera também como uma ferramenta que constituirá um mapa composto pela multiplicidade de elementos que estarão sempre em movimento e conexão. Por que eu trouxe essa setinha ali para essa palavra multiplicidade? Porque ela vai estar diretamente ligada ao aporte teórico que vem desses dois autores, Deleuze e Guattari, não só com essa obra, Mil Platôs, de 2011, mas com diversas obras que versam um pouco sobre a cartografia e sobre outros conceitos que vêm antes da cartografia, né, como o rizoma e outros que surgem. Mas a multiplicidade é muito importante para a cartografia, porque é a partir dela que se constitui esse universo, como eu falei do geógrafo, é o solo, é a fauna, é a flora, é o povo. Então, há uma multiplicidade de fatores que constitui esse universo complexo, que a cartografia, então, tenta fazer essas conexões, ver que processos de singularização surgem, enfim, que estratos surgem a partir desse universo múltiplo. Então, a cartografia, então, vem dessa perspectiva teórica da teoria das multiplicidades e tenta ultrapassar esses dualismos, esses arquétipos que o método, hoje a gente pode falar que diversos métodos seguem essa estrutura, né? Então, a cartografia e a obra desses dois autores, então, tenta pensar, além
da lógica binária, dualista, dicotômica, para produzir, então, para pensar uma teoria das multiplicidades. Então, essa palavra, o múltiplo, é muito importante, esse conceito é muito importante, então, para o pensar cartográfico. Então, eu trouxe aqui uma proposta de inspiração. Não, por que eu pensei a cartografia como inspiração? Pensei nisso porque ela acompanha esse cartógrafo em todas as etapas da pesquisa, ou seja, ela não é um método que você vai, como a Tamires falou agora há pouco, que você vai aplicar num certo estágio da sua pesquisa para ter um resultado, sei lá, um resultado rápido ou prático para a sua pesquisa, não. Ela se torna inspiração porque ela é um posicionamento do pesquisador, até por essa questão do olhar para a multiplicidade, então ela é uma inspiração que percorre todo esse processo da pesquisa e que também deixa que apareçam outros procedimentos, ou seja, a cartografia não se configura, então, com esse método fechado, que eu vou trabalhar só com a cartografia e com os conceitos desses autores, não. Ela permite também, abrange também outras utilizações, outros procedimentos e técnicas que são importantes para esse objeto, que a gente sabe, meu objeto não é mesmo da Tamires ou de outra pessoa, então é essa unicidade de cada uma cartografia, então, respeita muito isso. Então, essa é a minha proposta de inspiração. Então, eu trouxe aqui alguns pontos da pesquisa que eu mais enxergo, que eu mais vejo, então, como a cartografia pode inspirar. O primeiro seria aquele que acontece bem no início, ali, quando a gente entra, ou no mestrado ou no doutorado, para ter esse embate com o objeto empírico e com o corpus. Então, a cartografia, tem outros autores, a Kastrup é uma que fala muito sobre esse momento do toque, né? Então, permitir que esse objeto, esse corpus te toque e prestar atenção para a sua subjetividade e trabalhar em cima disso, né? E não só escolher o seu corpus, não sei, a partir de um arquétipo ou de um método que te diga isso, mas, enfim, observar muito sobre o seu embate com esse corpus e com esse objeto empírico. Então, a cartografia já começa a se mostrar a partir, então, do início dessa pesquisa. O segundo momento, então, eu fui para a análise em como a cartografia, então, aparece por ali. Então, observar não só as semelhanças que unem os materiais, que a gente vê muito nesses métodos mais tradicionais, né, que sempre procuram as semelhanças para fazer as categorias ali, dizer sobre esse objeto, e não. Olhar além disso, vamos olhar as diferenças que constituem esse corpus, esse objeto empírico, porque isso é essencial e faz desse objeto único também. As diferenças são coisas importantes para a composição desse universo múltiplo. Então, esse também é um posicionamento do cartógrafo de olhar também para as diferenças que compõem esse universo que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, né? No terceiro momento, então, após a análise, temos o momento do retorno, que a Kastrup chama de reconhecimento atento, que eu não trouxe aqui ela estritamente, já que eu estou falando sobre a minha experiência como cartógrafo, mas outros autores falam sobre isso. Então, observar que conexões surgem desses objetos, né, que conexões novas e não tradicionais surgem desse objeto, e também olhar para esse aporte teórico depois de todo esse processo da análise. Então, a gente pode ver a partir daqui que a cartografia, então, inspira esse processo da pesquisa desde o momento do embate com o corpus, o objeto empírico, até ao fechamento da pesquisa, que nunca é um fechamento, né? A gente sempre tem que ficar atento para essa questão da abertura no final, que é uma coisa importante. Então, a cartografia é a construção desse mapa sempre aberto, que acompanha o cartógrafo desde o momento em que ele enxerga o objeto até o momento final da sua análise, operando muito mais como uma inspiração, já que, como eu falei para vocês, possui uma perspectiva teórica sobre o fazer científico, que é pensar além dos dualismos, pensar um pouco mais sobre o múltiplo, pensar além dessa construção do método como arquétipo e estrutura. Então, que é ao contrário do procedimento comum e totalitário com outras metodologias e métodos. Então, aí eu trouxe um pouco, para a gente pensar um pouco sobre esses dois conceitos, como a cartografia e o decalque. O decalque seria, então, essas tentativas de estruturar o pensamento a partir de modelos prontos, repetitivos ao infinito. Ou seja, não vou citar aqui os métodos, enfim, as metodologias, mas a gente conhece muito bem do que eu estou falando, desses arquétipos que a gente tem como método e metodologia. Então, a cartografia se propõe a ir além disso, desses métodos, e respeitar o processo individual de cada pesquisador, para que ele retrate isso no texto e diga, olha, eu fui ali, mas eu não encontrei aquilo que eu estava achando, e fui além, encontrei isso aqui. Enfim, contar um pouco do seu processo é uma coisa muito importante, eu acredito,
para o processo da pesquisa, que a cartografia abrange muito bem isso, traz isso, né? Aí tem, na obra lá de Deleuze e Guattari, tem um exemplo que ele traz do psicanalista, né? Quando o psicanalista tenta entender o quadro do seu paciente somente a partir de modelos que conheceu por meio da literatura. Ou seja, aquele paciente pode ter coisas que estão muito além daquele arquétipo, daquela estrutura que ele conhece como método que está no livro, mas que ele tem que observar outras coisas, ou seja, como esse paciente se comporta, qual é o histórico desse paciente com os pais, e não só ficar usando conceitos estruturados que estão ali na literatura a partir da psicanálise. Então, esse é um exemplo muito interessante que eu acho que esclarece bastante o que eu estou falando sobre a cartografia. 5 minutos. Ok. Então, por exemplo, esse psicanalista pode olhar para esse paciente e dar o seu diagnóstico, ou seja, conversar com ele a partir do Édipo, o modelo de bom ou mau pai, o que é boa ou má mãe, enfim, existem esses dualismos que muitas vezes é observado, mas ele esquece de perceber os sinais que o paciente dá e que transcendem os códigos encontrados nos livros. Então, isso é uma coisa importante.